E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Yahushua 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide, à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos, e fazendo como Yahushua lhe ordenara, trouxeram-lhe o jumentinho sobre eles, puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar-se em cima. Então Yahushua deu uma ordem aqui para eles. E quando esses discípulos foram pegar o jumentinho, eles falaram exatamente o que Yahushua tinha falado. Eles não falaram de si próprio. E por eles falarem a palavra que Yahushua falou, a missão foi bem sucedida. Então é por isso que é para você levar a palavra de Deus consigo, pois elas que vai fazer com que você não negue o nome de Yahushua, se manterá fiel até a morte. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. Então o que que é jogar as suas vestes no chão, como fizeram aqui quando Yahushua estava andando no jumentinho? É exatamente o que vocês vão fazer. Vocês vão deposar as suas vestes no chão. As suas carnes vão morrer por amor a ele. Mas se vocês não ficarem nessa obediência de dar a sua vida, você não vai conseguir a salvação. Então as pessoas que deram a sua vida, desposaram as suas vestes, que é o seu corpo, essas alcançaram a salvação. Mas aquelas que colocaram ramos de palmeiras não deram o seu corpo, ficaram só falando, orando, mas a parte que era de entregar a sua vida, elas não fizeram. E por isso não vão alcançar a salvação, quem não der a vida por amor a ele. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Yahushua, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Yahushua no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrões. Então a casa a qual eles tinham convertido em covios de ladrões, ele não estava falando do templo, ele estava falando das pessoas, porque as pessoas só estavam lá para vender as coisas, se beneficiar com o pecado dos outros, fazendo assim com que profanassem o nome de Deus. Por isso que Yahushua ficou bravo com eles. E esses cambiadores, esses que vendiam, era Satanás vindo na vida da pessoa e fazia com que ela perdesse tempo, fazendo outra coisa mundana, ao invés de comprar a salvação, que era dar tempo à palavra de Deus, se alimentar somente dela, se encher da palavra. Mas como não deram tempo à salvação, deram antes prazer à iniquidade, ficaram perdendo seus tempos fazendo coisas deste mundo, acabou que perdeu a salvação. Mas, agora nesses últimos dias, o tempo da tribulação, há uma última chance, a qual é entregar a sua vida por amor a Ele, e assim obterão a salvação. E foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que este dizem? E Yahushua lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o prefeito louvor? E deixando-o saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Então essa figueira aqui simboliza as pessoas que têm a palavra de Deus. Mas mesmo essa pessoa tendo a palavra de Deus, ela não dá fruto, pois o fruto é ser obediente ao que a palavra de Deus diz. E como não deram fruto, acabaram continuando mortas. E quando chegou o arrebatamento, Deus não levou nenhum morto para o seu reino. E agora para vocês encontrarem a vida eterna, é somente dando a vida.
E Yahushua, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, no tempo da tribulação, é para você dar fruto em tempo e fora de tempo. Fale a palavra de Deus antes da tortura e durante a tortura, pois é a palavra de Deus que vai segurar os vossos corações para não negarem o nome de Yahushua. Isso para que não aconteça como aconteceu com a figueira, onde Yahushua veio investigar e não tinha nenhum fruto. E assim ela foi lançada fora. Mas você dará fruto, pois você encontrou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E agora você está se enchendo da palavra, se encher do entendimento desses canais e você conseguirá sim dar a sua vida. Você vai conseguir. Então lembre-se, quando acontecer o arrebatamento, é para você estar constantemente ouvindo o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, e também lendo a palavra. Pois se você ficar com preguiça, deixar para depois, Deus não vai guardar a sua vida. Você vai morrer antes do tempo e assim você vai perder a salvação. O arrebatamento aconteceu, por que você vai ficar perdendo o seu tempo? Dê a sua vida por ele, e para dar a vida por ele, vai ter que se encher da palavra. E como você vai se encher da palavra se você não está dando tempo para leitura, para o canal? Então seja prudente. E chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando, os príncipes do sacerdote e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Yahushua respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Yahushua, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, senhor, e não foi. Então essa pessoa que dava ouvidos à consciência, elas vinham e voltavam atrás e obedecia à orientação do Espírito Santo. Mas aqueles que só falavam com boca, que não eram obedientes à palavra de Deus, acabou ficando. E agora verdadeiramente vai se arrepender por isso. Mas o arrependimento vem com dando a sua vida por amor a Ele. Não tem outro caminho, só tem este caminho, de dar a sua vida e não negar o nome dele, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Yahushua: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederam no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependerdes para o crer. Então agora você viu o arrebatamento. Então você vai ter que se arrepender agora. E qual é o arrependimento? É de dar a vida. Deus só vai querer essa obra por parte sua. Dar a sua vida e não negar o nome dele. E com esse fruto você alcançará a vida eterna. Ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nele um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matamo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos.
Então mataram Yahushua, aconteceu toda a situação da salvação, aconteceu o arrebatamento. E quando Yahushua vier nas nuvens, vai dar afrontoso castigo. Por isso que não é para você ficar perdendo tempo. É para você se encher do que o canalzinho na lâmpada fala e se preparar logo, não perca tempo algum. Pois acabando-se o tempo da tribulação, Yahushua vem nas nuvens para condenar quem se encontra aqui na terra, condenar ao lago de fogo. Quando Yahushua aparecer nas nuvens, já não tem mais salvação. Diz-lhes Yahushua: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, como verdadeiramente vocês não creram na pedra da esquina, a qual é a palavra de Deus, vocês acabavam tropeçando na palavra, começavam a cometer pecados. E por vocês estarem cometendo pecado, a pedra, a palavra de Deus caiu sobre você, a qual era a maldição de ter que ficar para a tribulação. Então, a palavra de Deus sempre vai estar no comando de nossas vidas, seja para o bem, seja para coisas ruins, pois a palavra dele diz: Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Sendo obediente à palavra do Eterno, você estaria na palavra de bênção. Mas como foram desobedientes, acabaram que ficaram debaixo das palavras de maldição, as quais deixaram vocês para a tribulação. Então, de novo agora, sejam prudentes, ouçam a palavra de Deus e entreguem as suas vidas, pois se assim não o fizerem, estarão debaixo de outra palavra de maldição, a qual é o lago de fogo. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então Yahushua, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu comércio. E outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então todos foram convidados a participar do reino de Deus. Mas só entraram no reino quem estava obedecendo a palavra dele. Os outros só ficou participando. Em vez de ficar orando ao rei para se casar com o noivo, pedindo para que fosse purificado dos seus pecados, ficou lá pedindo para o rei provisões para este mundo. Aí quando o rei entrou no castelo, os que estavam de fora não entrou para a salvação, mas os prudentes estavam lá com o noivo, foram arrebatados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então ao rei e aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, essas pessoas que estavam sem as vestes nupciais são as pessoas que não se revestiram da palavra, não se revestiram dos atos de obediência à palavra de Deus, se revestiram da corrupção, das obras da carne. Por isso que foi amarrado e lançado de pé e mão no fogo. Mas no caso de vocês, vocês vão se revestir de atos de obediência quando vocês derem sua vida e não negar o nome dele. E assim vocês receberão o corpo celestial. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro,
e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Arruxo, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tribuno. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dize-lhe eles: De César. Então eles lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? E Arruxo, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Então todas as pessoas que estavam sendo desobedientes não alcançaram a vida, não tornaram a viver, mas continuaram mortos. Por isso que Deus não era Deus deles. Deus é Deus dos vivos, e os vivos ele levou para o seu reino. E agora para você tornar a viver novamente, é somente entregando a sua vida e morrendo por amor a ele. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Yeshua disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esta é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E como você vai amar o Senhor teu Deus de todo o seu pensamento, de toda a sua força e de toda a sua alma? É quando chegar a hora da tortura, nada do que eles fizerem contra você vai te fazer negar o nome dele, pois o teu amor está firmado na obediência à palavra do Pai. E esse teu amor pelo Pai, porque você tem a palavra de Deus, vai te firmar, e assim eles não conseguirão fazer com que vocês neguem o nome de Yahushua. E estando reunidos os fariseus, interrogando-os Yahushua, dizendo: Que pensais vós do Messias? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então era exatamente isso que os falsos profetas faziam na época de Yahushua, pois eles ensinavam a palavra, mas eles não obedeciam. Da mesma forma foi você, ouvindo o homem aí, o falso profeta, pois eles ensinavam, mas não obedecia. E por não obedecerem, não alcançaram o arrebatamento. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e expõem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então esses homens, eles atavam fardos pesados, mas eles nunca vinham ajudar as pessoas. Eles só queriam saber do dinheiro. É somente isso que eles querem saber. E por pensarem só nas coisas terrenas, eles faziam também com que as pessoas pensassem nas coisas terrenas, em trabalho melhor, para que assim pudesse arrecadar mais dinheiro por meio do engano. Fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes,
e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações na praça e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Rabi quer dizer mestre, mas eles são falsos mestres, falsos pastores, e tudo o que eles faziam era estar lá atrás do púlpito para serem vistos como homens grandes, quando na verdade eles eram muito pequenos, pois não traziam consigo a palavra do Pai, eram desobedientes, e agora eles também ficaram. Mas você será prudente e vai alcançar a salvação dando a sua vida. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. Então, qual era o mestre? Quem é que ia ensinar para vocês a palavra de Deus? O Espírito Santo, a palavra de Deus. Não era o homem que ia ensinar nada, mas era o próprio Deus que ia revelar sua palavra e ia vos ensinar. Bastasse que pegasse a palavra de Deus e investisse tempo nela, lendo-a e se alimentando da palavra, e obedecendo tudo que era aprendido na palavra de Deus. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, nas quatro paredes, nas sinagogas, você via muitos falsos pastores com aqueles carrão, enquanto que os pequeninos estavam andando a pé, indo para as quatro paredes debaixo de chuva. Mas cadê a obra desses homens para levar as pessoas? Então, eles sempre queriam ser os maiores, mas eles não serviam a ninguém. Servia apenas ao seu próprio ventre. Serviu apenas a si mesmo. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Então esses homens estavam na frente da porta, a qual é a palavra de Deus. Eles não entravam no reino e não deixavam ninguém entrar, porque eles eram desobedientes e ensinavam a palavra de Deus tudo errado, pois as revelações que eles recebiam não era revelação, era interpretação, e a interpretação vem de Satanás. Por isso houve essa divisão, onde num bairro tem muitas sinagogas, muitas casas de quatro paredes. Cadê a união do corpo de Cristo? Só por ver essa obra já deveriam saber que eles estão errados, não estão sendo obedientes à palavra do Pai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então eles ficavam com aqueles pretextos de serem homens bons, homens de Deus, mas a parte que mostraria que eles eram homens de Deus era em relação a ser obediente à palavra de Deus. Pois que adianta ter a palavra de Deus, orar, jejuar, fazer tudo, mas ser desobediente não adianta nada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Os falsos profetas de hoje é pior do que os falsos profetas do tempo de Yahushua. Pois os falsos profetas de hoje, nem eles vai para pregar a palavra. Ele manda as ovelhas e arrecadar mais ovelhas, para assim ele receber mais dinheiro, mais oferta, mais dízimo. Porque a preocupação dele era só isso, ficar na vida boa, recebendo dízimo, alguém cuidando da sua vida material, financeira, com a desculpa de que Deus pede o dízimo, mas isso é mentira. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Então esses falsos profetas, eles faziam as pessoas serem filhas do inferno 2 vezes, porque eles falavam a palavra de Deus, mas a parte que era para ensinar as pessoas a serem obedientes à palavra de Deus, eles ficavam em falta, porque nem eles obedeciam e muito menos ia fazer as pessoas obedecerem. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e o endro,
e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então as coisas mais importantes eram a fé, a esperança e o amor. O amor significa ser obediente à palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus você receberia o entendimento, porque o entendimento é a fé. E obedecendo esse entendimento que é a fé, vocês estariam fazendo misericórdia, sendo obedientes, porque o amor é o que vai triunfar no final, que no caso é a obediência que vai triunfar, pois o Espírito Santo, a graça de Deus, que vai te capacitar a ser obediente. Mas como vocês não fez bom proveito do sacrifício de Yahushua, acabou que vocês ficou, mas a infinita misericórdia do Pai deixou esses dois canais aqui, Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, para que por meio deles você ainda possam alcançar a salvação. E assim vocês conseguirão, pois o Pai vos trouxe aqui nesses canais. Vocês não achou por acaso. Foi o Pai que vos trouxe aqui, e vocês alcançarão a vida eterna. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, esses falsos profetas só falavam para vocês cuidar do exterior, para vocês cuidarem dessa vida material, dessa vida mundana. Mas o interior estava sujo, cheio de rapina. Então, eles faziam contrário à palavra de Deus, pois a palavra de Deus veio para limpar o interior, e assim essa pessoa estaria limpa. Mas como se preocuparam mais com o exterior, acabaram que ficaram sujos, o arrebatamento aconteceu, e nenhum sujo vai subir. Por isso que agora, para se livrar da sujeira, é somente dando a vida para alcançar a vida eterna. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, como não foram obedientes à palavra de Deus, como não se limparam pela palavra de Deus, continuaram com o interior sujo, acabou que estavam cheios de rapina e hipocrisia, pois não eram obedientes. Falavam de Deus, mas a parte mais importante, que era ser obediente, ficavam em falta. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Então, se agora na tribulação você não entregar a sua vida, como você vai escapar da condenação do lago de fogo? Então seja prudente, ciente da palavra, e esteja fortificado para dar a sua vida, e assim você escaparão da condenação do lago de fogo. Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então essas coisas chegaram a essa geração, e o sangue dos inocentes caiu sobre vocês. Por isso que agora vocês vão ter que dar a vida para alcançar a salvação, pois não fizeram bom proveito do sacrifício de Yahushua, e nem deram ouvidos aos discípulos, não se atentaram em ler as cartas de Paulo, Pedro, João, Judas e Tiago. Ficaram ouvindo o homem, e o homem não tem verdade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então aquele que der a sua vida em nome do Senhor, este vai alcançar a vida eterna, e vai ser bendito dele, pois herdará a vida eterna.